e de filas, essa parte só das estruturas que são lineares, tá? A gente vai ver um pouco sobre arrays, sobre like de list, stack e queue, que no caso seria fila, pilha, no caso vai ter a lista e a lista simples e a lista duplamente encadeada, tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo. A gente vai começar falando um pouco sobre os arrays, que é, só para lembrar, né, do conceito, é aquele que tem o tamanho fixo e que o acesso é rápido, né? Quando você vai acessar um elemento, você acessa esse elemento pelo índice, então você consegue acessar ele bem rápido. E se você for redimensionar, se for um array dinâmico, né? Porque existem, por exemplo, implementações que você pode fazer de arrays, array list, que você pode mudar o tamanho. Então, para redimensionar ele é um pouco mais caro, é de ordem N. Então, vamos agora aqui para o código. Que eu fiz um projeto para a gente, um pouco básico mesmo, é mais para fazer testes, né? Vamos começar aqui pelo array. Ó, eu fiz aqui uma classe que eu chamei de meu array. Essa classe, ela tem aqui duas propriedades. Uma delas são os dados mesmo, que é um array de inteiros. E a outra é o tamanho desse array. Então, sempre que eu precisar criar um array, ele vai ser chamado esse construtor, né? Onde eu passo aqui a capacidade, que vai ser, no caso, criar um array de certo tamanho, daquele tamanho dessa capacidade, no caso. E quando eu precisar adicionar um elemento, eu só vou poder adicionar esse elemento enquanto o array não estiver cheio. Eu dou uma capacidade ali para aquele array. Esse tamanho está dinâmico. O que isso significa, né? Que existe uma capacidade aqui para esse array, mas eu vou colocar ali no tamanho só o quanto realmente eu estou inserindo naquele array. Se eu posso dar aqui um array vazio de tamanho 5, mas de capacidade 5, na verdade, né? E o tamanho vai ser quantos elementos foram realmente preenchidos ali naquele array. Quando ultrapassar a capacidade do array que eu criei, ele vai imprimir aqui que o array está cheio. E se, por exemplo, eu tentar acessar um elemento que não existe que ultrapassa se eu uso um índice para acessar que ultrapassa a capacidade do array, então eu vou lançar aqui uma exception, que é essa index out of bounds exception, tá? Isso aqui é só para a gente entender como fazer uma classe array, né? Isso aqui foi a minha classe personalizada array, ok? Porém, se você for na documentação do Java, você consegue ver como as classes que a gente normalmente usa. Pode olhar para a implementação de array list, por exemplo. Quando você usa um array list, existem... Aqui eu criei manualmente cada um desses métodos. Mas se você usar o Java útil e usar ali o array list, existem os métodos que também foram criados da mesma maneira que eu criei aqui, só que está nessa biblioteca base do Java. E existem bem mais métodos do que esses que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá, vamos aqui para um exemplo para ficar mais claro. Aqui nesse exemplo, eu coloquei aqui, inicialmente, um array de tamanho 5, e para cada posição nesse array, eu fui adicionando um elemento. Aqui manualmente mesmo. Como vocês sabem, né, a gente, quando cria um array no Java, o índice sempre começa no 0. Então, quando eu crio um array de tamanho 5, eu tenho índices que vão de 0 até 4. Agora, se a gente fosse trabalhar com um array list, né, uma implementação que já existe ali no Java,
Aqui eu vou fazer uma comparação entre a minha implementação e essa implementação que a gente normalmente usa do Java, tá? O ArrayList com o list aqui, tá? Quando você está usando o ArrayList, nele existem métodos para você adicionar elementos ali no seu array. E nesse caso é esse .add que você pode utilizar para adicionar. Daí ele adiciona todos esses elementos. E se vocês pararem para ver, ó, são os mesmos elementos. Eu criei basicamente 2 arrays idênticos. Só que um é um array puro e o outro é um ArrayList, tá? E o que eu vou fazer aqui nesse primeiro teste? Eu quero fazer uma comparação de tempo. De tempo de acesso. De quanto tempo leva para acessar determinado elemento no array puro, que seria esse daqui. Se vocês perceberem, eu nem usei a minha implementação, tá? Do array. Não é a minha implementação personalizada que eu estou usando aqui. Eu estou usando o array puro mesmo. Aqui eu vou medir quanto tempo, ó, tem aqui o início. Então, quando você usa essa função system nanotime, ele vai dar em nanosegundos o tempo do sistema naquele momento. Eu marco isso como início e marco como fim. E entre o início e o fim, existe só uma coisa acontecendo, que é esse acesso à posição 2 do array. Então, eu vejo aqui a diferença entre o início e o fim. E isso é meio que o tempo que o meu programa levou para fazer esse acesso direto para o elemento do array, tá? E aqui, usando o ArrayList, eu fiz a mesma coisa. Só que o ArrayList, ele tem essa função aqui, essa .get, para poder trazer o elemento, tá? E fiz exatamente a mesma coisa para a gente fazer uma comparação mesmo desses tempos e refletir um pouco sobre o que a gente vai obter de diferença, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui, opa. Olha só. Acesso ao elemento 10 em 10 nanosegundos. Acesso ao elemento 10 em 10.100 nanosegundos. Ou seja, né, a implementação do array puro foi muito mais rápida para acessar o elemento direto do que a do ArrayList, né? E eu vou jogar essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Por que será? Vocês entenderam assim o que eu quis dizer? Ficou alguma dúvida? Eu vou responder essas perguntas, mas eu primeiro quero jogar aqui para vocês. O que vocês acham? Por que será que deu essa diferença de tempo? Vocês podem, pessoal, participar, tá? Comentar ou também tirar alguma dúvida aí, tá? Então fique à vontade aí para interagir, tá? Dar Isso, alguma podem sugestão falar, sobre o gente. código. Assim, se ficou alguma dúvida no código, eu volto lá e explico melhor, tá bom? Eu acho que isso tem a ver com o que você falou ali mais cedo, que o array dinâmico seria mais custoso, não é? Pode ser. Pode ser. Bora fazer uma brincadeira para a gente investigar aqui um pouquinho? Vou voltar aqui no código. Opa. Vou voltar aqui no código e eu vou, de propósito, tentar acessar um índice que não existe, tá bom? Vamos lá. Ó, esse aqui é o array simples, né? O array que a gente fez aqui diretamente, sem usar essa implementação do Java Utils, que é esse ArrayList. Eu sei que ele tem índices de 0 até 4, então eu vou tentar acessar a posição 5. Vamos verificar aqui o que vai acontecer no meu programa quando eu tento fazer isso. Deu aqui um erro, né? Ele falou aqui que o index não ultrapassou o tamanho, né? Ó, index 5 ultrapassou o tamanho de 5 elementos ali. Tá. Ó,
isso aqui na nossa classe main, deu essa exception. Agora, prestem atenção o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui para 2 e vou fazer a mesma coisa, tentar acessar no array list uma posição que não existe. Opa, estou sempre colocando aqui do lado, né? Tá. Só o erro. Parece o mesmo erro, né? Mas tem umas outras coisinhas a mais aqui, vocês estão vendo? Que existe aqui, ó, java.base, tem essa função aqui, checkIndex, antes do erro. Ele tenta fazer o get, aí tem esse checkIndex, aí é dela que a gente tem exatamente o mesmo erro do que deu antes aqui. Por que isso acontece? Porque quando você tenta dar um get usando o array list, aqui dessa implementação do Java útil, ele, antes de tentar pegar aquele elemento com aquele index, ele vê qual que é o tamanho ele checa o tamanho do seu array para só depois ele realmente tentar pegar aquele elemento com aquele index. E quando você faz uma implementação simples, você já vai tentar direto pegar o elemento com aquele índice, né? No caso. Ou seja, existe um passo a mais quando você usa o array list, porque ele checa se aquele índice existe ou não. E como que a gente pode saber? Yara, como que eu sei como que essas funções básicas do Java funcionam? Aí, isso aqui é só uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente, né, como deve manter a atenção, que eu quis trazer com esse ponto, é que é interessante a gente conseguir ir na documentação do Java e conseguir ler a documentação para ter uma ideia do que aquelas coisas que a gente só usa fazem, entendeu? E no caso aqui, ó, da classe ArrayList, ela tem aqui a lista de métodos que você pode usar para quando você está usando o ArrayList. E quando você vai fazer aqui, ó, o get, vamos procurar aqui o get. Cadê? Clear get. A gente tem aqui uma descrição do que existe ali de implementação naquele get, tá? Então, olha, ele retorna o elemento daquela posição específica na lista. Porém, ó, existe aqui uma verificação que ele faz. Ele verifica se esse index está dentro dessa faixa aqui, ó. Se ele é menor do que se ele não tá fora, na verdade, né? Aqui é meio que tá meio que o oposto. Ele não pode ser nem menor do que 0, index negativo, né? Ou ele também não pode ser maior do que esse size. E esse size é outro método que existe nessa classe ArrayList aqui, não é bem uma que existe na ArrayList, no caso, que vai dar o tamanho daquele array. Ou seja, antes dele tentar pegar o elemento naquela posição, ele primeiro vê qual que é o tamanho do array. Ou seja, isso faz com que ele demore mais para poder trazer o elemento naquela posição. Por isso que quando você executa aqui, ele demora mais tempo. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Posso seguir? Deixa eu colocar aqui. Existem passos a mais que fazem isso essa operação ser mais custosa. Porém, esses passos são importantes, né? Você tem um tratamento de erro quando você usa o array list que você teria que fazer no seu próprio código se você fosse criar o seu baseado no tipo array só. Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão? Algum comentário sobre esse código aí?
Eu só acho curioso reparar na própria documentação, ele fala que a classe ArrayList implementa uma interface, né? Então ela é nessa interface que dita esses métodos que ela tem que implementar. E aí a gente consegue explorar um pouco mais do funcionamento, né, dessa classe. Olhando para a interface também. Boa, sim. É legal que na documentação traz todas as informações que você falou mesmo. Fala das interfaces aqui no início. Cadê? Ó, todas as interfaces que são implementadas. E também todas as subclasses conhecidas que utilizam esse ArrayList. Beleza. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou seguir. A próxima parte aqui, que eu quero comentar com vocês, é sobre... Vamos começar por fila. Filha, lista encadeada. Vamos começar pela fila. Ó, se a gente colocar aqui... Putz, saiu da página de novo. Mas eu ia falar o que é fila, tá, gente? Vou só falar em vez de mostrar aqui uma... Ah, tá aqui. Vou mostrar, então. Ó, fila, se vocês não lembram, é algo nesse sentido aqui, né? É a fila comum, fila de supermercado. Quando você está no supermercado, a primeira pessoa da fila é a primeira que vai ser atendida. Então, fila, o conceito de fila, assim, idealmente, né, a abstração é essa. O primeiro que entra é o primeiro que sai. O que nós vamos fazer aqui? Eu fiz uma classe personalizada de fila para a gente conseguir entender o conceito. Tá aqui a classe fila. E o que essa classe faz? Vamos tentar ler aqui esse código para entender essa classe personalizada que implementa a estrutura de dados fila, tá? Ela tem aqui duas propriedades, na verdade são 4 propriedades, né? Essa primeira propriedade aqui é um array de inteiros e eu chamei ela de dados. Aí aqui nessas 3 outras propriedades, eu tenho uma delimitação de quem é o início, de quem é o fim da fila, e eu também tenho aqui uma delimitação para o tamanho dessa fila, ok? E sempre que eu quiser criar uma fila, né, qual que é o método construtor dessa fila, que é essa parte aqui? O construtor, eu passo aqui como parâmetro qual que é a capacidade da fila. Então, eu crio na propriedade de dados, eu instancio esse array de inteiros usando essa capacidade e marco que o início, o final e o tamanho ainda são, no caso, são zeros inicialmente. Quando eu quiser enfileirar, né, quando eu quiser adicionar um elemento na fila, eu vou usar esse procedimento aqui, né, que é esse enqueue. Eu não sou tão boa em inglês, tá? Se quiserem me corrigir também sobre qual que é a pronúncia disso, vocês podem me corrigir que tá tudo certo. Quando eu for enfileirar, primeiro eu vou checar se o tamanho ele tá idêntico aos dados. Por quê? Porque eu estou criando aqui uma fila que vai ter uma capacidade. Essa implementação que eu fiz, eu coloquei uma capacidade. Só pode ter no máximo 10 pessoas na minha fila. Então, eu preciso saber se o tamanho da minha fila, né, que é a quantidade efetiva de pessoas que estão ali na fila, ela não está maior do que aquela capacidade que inicialmente eu propus que seria. Se ela tiver maior, né, na verdade, se ela tiver igual, eu já vou dar um aviso de que a fila encheu. E daí, beleza. Se não for esse o caso, ou até se for... se não for esse o caso, porque aqui é lançar um erro, né? O que vai acontecer? Eu vou adicionar ali na minha fila vou pegar o fim da fila, né? Quando você
entra numa fila, você sempre entra no final dela. Então, eu vou pegar ali o endereço do final da fila e vou fazer esse valor ser adicionado no final da fila. E aqui eu vou recalcular qual que é o índice do final da fila. Parece um pouco estranho essa maneira aqui que eu estou calculando, né? Mas essa maneira é apenas para saber quando não está... quando fim mais 1, esse porcento significa o resto da divisão, tá? Quando esses números aqui forem iguais, quando fim mais 1 for igual ao dados length, significa que a nossa fila ela tá cheia. Enquanto isso não acontece, esse número aqui vai estar dando o índice da minha do final da minha fila, tá bom? Isso aqui é só uma maneira que eu encontrei para calcular qual que é o índice do último elemento da minha fila. Beleza. E aqui, sempre que eu insiro um valor na fila, eu aumentei o tamanho da fila. Então, eu faço aqui tamanho mais. Ok? Quando eu tiver que tirar alguém da fila, que no caso seria atender as pessoas, na nossa fila vai ser nesse sentido. O tirar é tipo, vou atender as pessoas na ordem de chegada que tem ali, né? Então, como que acontece esse atendimento? Se a fila estiver vazia, o tamanho dela vai ser igual a 0, então eu lanço uma exceção dizendo que a fila está vazia, então não tem ninguém para atender. Se eu estou tentando atender aqui as pessoas, né, desenfileirar, então lanço essa exceção que a fila está vazia. Se ela não estiver vazia, né, o que a gente vai fazer? Como a gente conversou, a estrutura de dados fila, o primeiro que entra é o primeiro que vai ser atendido. Então, a gente vai pegar aqui que o valor, ele vai receber os dados desse... Vai pegar a fila e pegar o dado da primeira pessoa da fila. E aqui eu vou atualizar qual que é o endereço do início da fila. E usei uma lógica parecida para chegar nesse endereço, tá bom? Nesse índice. E como a minha fila está diminuindo, porque eu atendi aquele elemento, eu diminuí aqui o tamanho da fila. E retornei aqui nessa função esse valor, que é o valor que foi atendido. Aqui tem umas outras funções que eu usei para a implementação que eu vou mostrar para vocês. Uma delas é uma booleana que diz se a minha fila está vazia. E essa outra aqui é um procedimento que imprime a fila inteira. E aqui na implementação da fila vai ficar melhor. Mais claro. Vocês podem me interromper se vocês estiverem com alguma dúvida, tá bom? Aqui na implementação, olha, eu peguei a minha classe fila e criei uma fila com uma capacidade de 5 elementos, tá? E eu enchi a fila, realmente enfileirei 5 elementos, adicionei 5 elementos ali. E eu fiz aqui um teste para tentar adicionar um 6º elemento, para ver se a maneira que eu criei aqui a minha classe está realmente fazendo o que eu espero. Como a gente conversou antes, se eu tentar adicionar um elemento na fila que seja maior do que a capacidade dela, é para eu receber uma mensagem de que a fila está cheia. E realmente, ó, adicionando os elementos na fila, a fila está cheia. Então, quando eu tentei aqui adicionar, deu essa mensagem de que a fila está cheia. Aqui, eu vou tentar esconder, espero que vocês não tenham visto, mas eu vou remover, vou usar aqui o enqueue, né? Vou atender esses elementos aqui da fila. E eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer se eu tenho uma fila com esses valores, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. E se eu tentar aqui remover elementos da fila, o que vai acontecer? Aqui eu vou remover 1, remover 2. Quais elementos vão sair?
10, 20, 30, 40, 50, qual desses elementos aqui vão ser os que vão ser removidos? Alguém pode me dizer? 10 e o 20, não? O 10 e o 20, né? Muito bem. Executando, a gente consegue ver aqui que saiu o 10 e o 20, e a fila ficou só o 30, o 40 e o 50. 30, 40, 50. Como a gente viu do conceito, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quando a gente usou aqui o desenfileirar 2 vezes, saíram os 2 primeiros que tinham entrado. Aqui a gente consegue adicionar mais elementos na fila. Sempre que você adiciona um elemento na fila, ele vai para o final da fila, que foi aquela implementação que eu mostrei antes para vocês. Então, olha o que aconteceu. Ele adicionou aqui no finzinho da fila, o 60 e o 70. E aqui a gente pode esvaziar. Eu também coloquei isso para esvaziar a fila. Como que eu esvazio a fila? Eu criei aqui esse while, e enquanto a fila... Lembra que eu criei aquele booleano que vê se a fila está vazia? Enquanto a fila não estiver vazia, eu vou desenfileirando. Então, ele vai aqui, ó. Saiu 30, saiu todos os elementos que a gente viu antes. Então, a nossa fila ficou vazia. Daqui a gente desenfileirou. Essa foi a implementação que eu fiz de fila. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à classe ou à implementação? Alguma coisa que está escrita aqui confunde vocês? Vocês não entenderam? Ficou alguma dúvida? Tranquilo, pode prosseguir. Beleza. Ó, se a gente for O pensar... Thiago perguntou aqui, né? Como faço para excluir um valor específico? 30. Para excluir um valor específico numa fila, Pelo index, não? na verdade, né, teria que usar uma outra implementação, porque essa implementação que eu fiz, ela não está com essa funcionalidade, mas para você excluir, a lógica da fila é você excluir sempre pelo primeiro. Você não exclui pelo meio. Se você quer excluir algo pelo meio, você pode usar uma outra estrutura de dados para fazer isso. Acho que você pode usar um array list, né? Você pode acessar a posição, né? Do Ou array. uma lista duplamente encadeada que você consegue viajar nos 2 sentidos ali da fila, da lista, no caso, né? Sim. No array Existe... list você tem um método, né? Get, né? Você pode acessar a posição, né? Do elemento, né? E excluir. Isso. Assim, a implementação de pilha, ela é muito utilizada quando você usa mensageria, por exemplo, e você monta ali literalmente uma fila que a sua aplicação vai precisar consumir aquela fila. Então, ela não é importante... Quando você usa a implementação de fila, não é importante você acessar um elemento específico naquela fila, tá? A lógica é realmente de fila de supermercado. E no caso de aplicações na parte de computação, você pode pensar em que você enfileirou coisas para serem executadas por uma determinada aplicação. Então, no RabbitMQ, você pode ter uma fila que ela vai ser atendida ali pela ordem de chegada, né? Então, acho que seria isso. Mais alguma dúvida? Então, agora eu vou falar sobre uma implementação de pilha. Com relação a essa conversão, essa remoção, né? Você pode converter, né? O seu array para list, tá?
você pode remover. Isso. Na prática, né, se você precisa, você implementou uma fila, mas você está querendo acessar um elemento específico, você pode transformar. Existem funções aí no Java para você mudar de uma pilha para uma fila. Você consegue fazer transformações entre eles para você conseguir usar essas funções que você precisa. Obrigada, Renata. Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Então, Posso vou seguir? só colocar um exemplo aqui, tá? Acho que o Thiago aí perguntou. Você pode fazer essa conversão aí, tá, Thiago? Pode seguir. Tá. Ah, beleza. Então, aqui tem uma implementação também personalizada que eu fiz de pilha. Assim, existem, se você olhar na documentação do Java, existem as próprias implementações daquele lá no Java útil, tá? No Java base, no caso, na verdade. Você pode ver implementações prontas, ver quais métodos existem ali para aquela implementação. Mas aqui eu fiz uma implementação pessoal para a gente poder avaliar mais na unha, como o pessoal fala, né? Como que funciona essa estrutura de dados, qual que é a lógica dela, né? Então, aqui na pilha, eu tenho basicamente duas propriedades. Eu tenho aqui um array de inteiros, onde vai estar a pilha mesmo, onde eu vou acumular essa pilha, são os elementos dela. E eu vou ter aqui uma propriedade que é o topo, que eu coloquei como um int também. Como eu usei nas outras vezes, eu criei aqui esse método de construtor, onde eu vou dar uma capacidade para minha pilha, tá? Daí eu dei aqui uma capacidade para minha pilha e coloquei aqui o topo -1, meio que para indicar que não existe, tá vazio, né? A pilha está vazia. E eu criei também aqui um método push, que é quando você vai adicionar um elemento nessa pilha. Você passa como parâmetro o valor que você quer adicionar na pilha. E a gente vai checar aqui, ó. Esse topo. Eu poderia ter colocado 0 aqui, que aí não precisava ficar colocando esse -1. Talvez até tenha confundido mais a cabeça de vocês do que ajudado. Mas, vamos lá. O topo ele é menor que o número de elementos -1. Nesse caso aqui, ó, quando for -1, na hora de adicionar o primeiro elemento, vamos supor aqui que eu coloquei, quero colocar na pilha o número 3. Aí, o topo inicialmente vai estar -1, porque eu só criei a nossa pilha, chamei o construtor, então ela só está criada aqui com uma determinada capacidade, que vamos supor que é 5, e com esse topo -1. Então, -1 é menor do que 5 -1, supondo que eu criei uma pilha com capacidade 5. Aí 5 -1 é 4, -1 é menor que 4? Verdadeiro. Então, o que acontece, né? Eu pego os elementos e faço aqui que o topo, faço o topo mais, receber esse valor. E senão a pilha tá cheia, tá, deixa eu ver aqui. Isso, aqui eu pego o topo, faço ele receber ele mesmo. Não sei se vocês estão habituados com esse símbolo aqui, né? Esse mais antes, porque tem o mais depois, né? E tem o mais antes. Nesse caso, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Ok? É como se eu pegasse a variável e fizesse ela receber ela mesma mais 1. Então, aqui nos elementos, eu faço isso, ou seja, vai para a posição 0, né? Já que o meu topo era -1, agora vai para a posição 0. E nessa posição 0, esse valor é inserido.
Então a pilha ali na posição 0 tá assim. Aí vamos supor que eu coloquei mais um elemento na minha pilha. Então vamos supor que eu coloquei ali o 3. Então o valor aqui seria 3. Daí, o nosso topo, agora, ele é 0. Então, a gente vai ter 0 é menor do que 4? Sim. Então, na posição 1 agora, né, porque vai ser topo recebendo topo mais 1, coloca esse novo elemento na sua pilha. E a gente vai fazendo isso até que vai chegar um momento que a capacidade vai ser atingida, né? Que o topo, ele já vai ser, por exemplo, igual a 4. Seria esse o caso já da nossa pilha estar cheia. Daí vai ter essa mensagem, caso isso aconteça, de que a pilha encheu. Tem essa outra... Quando a gente fala de pilha, né? Quando você pensa numa pilha de pratos, tipo aqui nesse exemplo, a gente pode pensar em dar um push, que é adicionar um prato na pilha, ou dar um pull. Quer dizer, não é pull, né? Que chama é pop. Dar um pop. Remover um prato da pilha. A lógica da pilha é que sempre que você remove dela, você vai remover. O último que entrou é o primeiro a sair. É diferente da fila, né? Que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Aí na pilha, o último que entra é que é o primeiro que sai. Então, quando a gente vem aqui para implementar o pop, a gente precisa remover o último elemento que entrou. Então, vamos supor que eu coloquei só aqueles 2 pratos, né? Então, um está na posição 0, o outro está na posição 1. E o meu topo está com esse valor 1. Então, aqui no pop, ele vai verificar: o topo é maior ou igual a 0? Se a pilha era vazia, lembra que é -1. Então, tipo, aí daria exceção se ela tivesse vazia. Não, o topo, ele é 1, como a gente estava comentando. Então, o que vai acontecer? Vai retornar aqui a nossa pilha com o topo menos, que seria... se o topo era 1, então agora ele seria 0. Então, a gente vai retornar aqui o elemento... O último elemento vai ser o que vai ser retornado quando você der esse pop. Sem ser o que você removeu, né? Deu para entender? Na aplicação, eu acho que vai dar melhor. E tem aqui o pick. Eu coloquei isso aqui para checar se a pilha é vazia com -1. Vamos dar uma olhada aqui na aplicação, tá? Olha só. Eu tenho aqui uma pilha com capacidade 5 e eu utilizei apenas 4 aqui inicialmente. Empilhando elementos, beleza. Aqui, o pique é qual que é o topo da nossa pilha. Então, aqui eu estou mostrando quem que está no topo e aqui eu vou desempilhando. Eu vou executar aqui para a gente ver como que isso vai acontecer. Ó. A gente inseriu esses elementos. No topo da pilha fica o último elemento. Então, a gente tem aqui, ó, topo da pilha, o elemento 40. E na hora de fazer aqui a remoção, né, o pop, ele foi removendo de baixo para cima. Saiu 40, ou 30, ou 20. O primeiro que entrou foi o último a sair. Essa é a lógica da pilha. Aí a pilha estava vazia. Essa é a implementação de pilha. Ficou alguma dúvida em relação a essa implementação? Deu para entender todas essas partes do código? Alguém quer fazer algum comentário? Deu pra entender. Bem legal a implementação.
Boa. Vocês podem participar, tá, gente? Podem perguntar enquanto eu tô falando, assim, vocês podem perguntar que não tem nenhum problema, tá? Eu vou comentar agora sobre a lista encadeada e depois a lista duplamente encadeada, e vai ser o por hoje, tá bom? Deixa eu pegar aqui a lista encadeada. Ó, uma lista encadeada, normalmente ela tem um nó, que inicialmente você tem o que a gente chama de head, né? Que é o início daquela lista. E cada nó nessa lista tem um ponteiro, algo apontando para o próximo nó. Tem ali o next. Eu acho que aqui tem uma figura que exemplifica legal isso. Porque o liked list é algo assim. Eu acho que eu coloquei uma figura assim. Ó, você vai ter aqui um head, aí vai ter cada um desses nós. E aqui é duplamente encadeado, tá? Mas vamos supor que não era duplamente. Não era só uma lista encadeada. Quando é só uma lista encadeada, você tem um ponteiro apontando só para o próximo nó. E não para o anterior também. Nesse caso aqui eu acho que era só uma lista encadeada mesmo. Nem era duplamente, não. Deixa eu colocar aqui. Perdão, tô um pouco nervosa, gente. Aí, tá, lista encadeada. A gente vai ter... Eu criei uma classe, tá, que chama nó, para poder utilizar. E depois uma nó duplo, porque vai ser diferente. Mas no nó simples, a gente vai ter uma propriedade que é um inteiro, que vai guardar o valor. E vai ter uma outra classe nó, que é para apontar para o próximo nó. E isso aqui é só um método mesmo construtor, para a gente, com o valor, conseguir construir um nó. Então, voltando aqui para a nossa lista encadeada. Não, aqui é o teste. Lista encadeada. Eu criei 2 métodos, né? Um que é para adicionar um elemento na lista e outro que é para imprimir aquela lista toda. Eu poderia ter criado mais métodos, né? Pensando aqui que vocês perguntaram sobre como remover. Dá para criar mais métodos. Eu até posso colocar isso no GitHub e fazer vocês implementarem, se vocês quiserem. Mas esse daqui eu fiz bem simples mesmo, só para adicionar o elemento e para imprimir a lista toda. Quando você vai adicionar, você cria aqui um objeto novo da classe nó. E se cabeça é null, então ele preenche, né, que seria o head, né, da fila, preenche o head como esse novo elemento que a gente acabou de criar. Se se o head não for null, no caso, se eu estou tentando adicionar um novo nó e esse novo, a minha fila já não é mais vazia, né? Que o head seria null quando a fila ainda não tem nenhum elemento. Daí eu faço esse atual receber o head e faço o próximo, né, o next, ter esse novo nó que eu estou querendo adicionar. Então, a gente tem ali o nosso nó atual, é o head, e o atual ponto próximo, né, que é a propriedade lá do nó, está apontando para esse novo nó que a gente está querendo adicionar. E isso vai acontecendo conforme você vai adicionando elementos, tá? Aí você adicionou um outro elemento depois desse novo. Aí ele vem aqui e percebe que o head já não é mais null, porque não é o início da fila. Então, ele faz o atual receber o head e faz esse enquanto aqui, né? Enquanto não for null, a gente vai fazer aqui o atual receber o atual ponto next, para ir construindo essa lista encadeada. E na hora de imprimir,
a gente precisa só percorrer, né? A gente faz aqui esse nó atual receber o head, e enquanto ele for diferente de null, eu vou percorrendo cada nó indo do atual ponto próximo, sabe? Até esse atual até esse atual ser null, no caso. Quando for null, ele sai aqui desse encontro e acabou a nossa fila, a nossa lista encadeada, no caso, na verdade. Vamos dar uma olhada. Foi o gato que puxou o fio.